Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nesta manhã através das ondas do rádio Café FM 98,9 com o programa Cristo no Lar, onde mais uma vez queremos agradecer, dizer, louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá a todos nós pela vida. Saudamos e abraçamos também você que celebra hoje seu aniversário, agradecendo a Deus por essa dádiva, esse dom que é de Deus, que é divino, que comunica a nós, seres humanos, pessoas humanas. Então, que o bom Deus também abençoe você que louva e agradece a Deus hoje, celebrando o dom da sua vida. A todos os internautas que conosco estão sintonizados, de longe, de perto, aonde quer que você esteja, sinta também se acolhido, abraçado pelo nosso programa. Você de nossas paróquias e cidades circunvizinhas, você aqui da paróquia São Sebastião, em Espera Feliz. Que a bondade e o amor de Deus visite a todos nós e permaneça conosco nesse finalzinho de manhã, quase início de tarde. Queremos louvar, agradecer e bendizer a Deus por essa vida, por essa oportunidade, por esse dia, pelos bens que Deus realiza na vida de cada um e na vida de todos nós. Muito bem, sem esses dois riscos é a nossa fé. O sinal, a marca da vida, da entrega, da doação, da presença do Deus encarnado na história da humanidade e encarnado para salvar. Deus atua para salvar. E essa salvação vem desse desejo do coração, da bondade do nosso Deus. E nós estamos refletindo nos últimos programas aí, já deve ter um mês, sobre essa importância da palavra de Deus, a tentativa de nos preparar para o próximo, mês da Bíblia, que estaremos refletindo, meditando, aprofundando um livro específico da Sagrada Escritura. E nós estávamos refletindo sobre a comunidade judia da Alexandria, a compreensão, o entendimento da palavra de Deus, a comunidade judia da Palestina, e assim fomos dando passos em relação aos primeiros cristãos e os livros sagrados. O que se entendeu, o que se compreendeu, são os programas que nós já meditamos refletindo aí. O livro da Reforma, os livros canônicos, o livro A Reação dos Judeus contra os Cristãos, e vamos percorrendo e vamos aqui, como estudar a palavra de Deus, qual o melhor caminho que nós percorremos para a compreensão, para o entendimento. Hoje continuamos essa nossa reflexão, com a meditação da Bíblia, leitura e meditação da Bíblia, que influencia até a postura que se tem diante do texto da palavra de Deus. Até isso faz a disposição para o entendimento, para a compreensão. Então, depois de ter lido a introdução, como nós falamos no último programa, de um livro, comece então a ler o texto mesmo, aquilo que o texto diz. Porque a introdução traz ali algumas informações importantes que a gente precisa compreender e entender para compreender o conjunto daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então não se apresse em ler tudo também de uma vez, como se pegasse de um canto ao outro para chegar, não. Lê somente uma passagem, um parágrafo, para uma reflexão, lê com atenção, com respeito, porque é a palavra de Deus, E essa atitude deve ser abrir o coração, ao que Deus tem que expressar, o que Deus tem que dizer. Porque é muito importante a gente compreender o que Deus está dizendo, o que Deus diz através da sua palavra. E não aquilo que a gente interpreta, entende e acha que Deus está dizendo. Não. Então, é importante também, marcar o texto, aquele que nos causa aquele impacto, e que durante o dia nós vamos fazer o processo de ruminar, ruminando a palavra de Deus, deliciando daquilo que ela nos diz, uma abertura para a compreensão, para o entendimento, deixando que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender e a falar, a partir desse processo de ruminar esta palavra de Deus. Então, na primeira leitura de um texto, por exemplo, é conveniente ler sempre também as notas explicativas que se encontram sobre o texto bíblico. Depois daquela experiência do contato com a palavra, vá àquilo que é científico, aquilo que tem as suas notas explicativas, que ajuda muito também na compreensão. Porque essas notas explicativas ou os comentários, vão esclarecer e ajudar a compreensão
dos textos bíblicos, daquilo que a gente possa olhar e depois dessa abertura, porque o conhecimento primeiro, a chave primeiro é a abertura para a compreensão da palavra de Deus, né? Aceitar aquilo que a palavra de Deus nos diz. São explicações escritas, né, por especialistas, pessoas que, os assim, chamados teólogos, os biblistas, que aprofundaram, né, que foram na raiz da palavra, né, tanto naquilo da qual ela foi escrita, né, no grego, no hebraico, e a partir da compreensão daquilo que diz, traduzido de forma simples para a nossa linguagem, né, para que a gente possa então compreender e aprofundar o texto. Então é preciso procurar entendê-la, normalmente não onde ser aceita com confiança, né, porque são especialistas, né, são pessoas que a partir de uma experiência teologal, ou seja, da teologia, a partir de uma experiência de fé, vão nos ajudar a aproximar, a fazer essa compreensão. Então, muitas pessoas, por não ler atentamente as notas explicativas, ficam sem compreender um texto, o seu contexto próprio, sem compreender os diversos estilos e doutrinas, e logo cai num desânimo, abandona a leitura, por aborrecimento, porque não compreendeu, não entendeu. Primeiro, repito, é abertura à luz, à ação do Espírito de Deus. E a partir da luz, da ação do Espírito de Deus, depois nós vamos ao texto, naquilo que vai nos trazer, né? Aquilo que nos traz o conteúdo, a essência, que é a palavra de Deus. Feita essa experiência, a partir de alguma dúvida que possa ter ou não compreensão, vamos às notas explicativas, né, que ajudam a gente a fundamentar. Uma grande escola para nós são os grupos de reflexão, né? Quando a gente abre como comunidade, como as famílias ali reunidas, colocam sempre à disposição para a escuta dessa palavra e a partilha da palavra. Olha que maravilha, quando as pessoas se reúnem para partilhar as palavras. Então, existem cursinhos bíblicos, por exemplo, intensivos, né, que um bom professor, vamos usar assim essa expressão, pode ajudar muito e talvez seja imprescindível para compreender certos problemas e notas técnicas. Mas nunca, insisto, repito, deixar de se abrir à ação a moção, né, do Espírito de Deus, porque é Ele que vai alinhar todas as coisas, é Ele que leva numa compreensão daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos para esse encontro com a palavra, para a divulgação da palavra, para o entendimento da palavra de Deus, que vai nos orientar e a partir da orientação nos dá a compreensão e o alimento necessário que nós precisamos na leitura e a meditação da Bíblia, da palavra de Deus. Então é começar. Trata de organizar, né, a vida de tal maneira que todos os dias a gente encontre um tempo, uns minutos, né, para a palavra de Deus. Procure então um lugar tranquilo, por exemplo, né, que nos ajude a concentrar, ler sistematicamente, né, não saltando de uma parte para outra, fazendo uma loteria da palavra, né, vou abrir aqui para que Deus me diz, não. Nem abrindo esse livro por acaso, né, não pode. Nunca se leia a palavra de Deus para satisfazer uma curiosidade, ou só por saber mais, mas para indagar o que Deus quer dizer a nós, a mim, a você, pois a palavra da Bíblia é a palavra de Deus, é a carta que Ele envia a seus filhos. Na palavra, na Bíblia, não busque ciência, mas a sabedoria. Não tenhas medo de sublinhar e colocar as anotações na palavra. A Bíblia não é um livro para guardar, mas para ser lida, para ser manuseada. Já dizia São Jerônimo, não deves retirar-te ao descanso noturno sem ter enchido o teu coração com uma pequena parte da palavra de Deus. Quando a gente, então, no final do dia, né, do trabalho, do cansaço, das adversidades da vida, nós devemos nos abrir para a acolhida da palavra, que é o essencial para nós, como essencial, que nos ajuda então e nos motiva a compreensão e entendimento. Então nunca, diz aí São Jerônimo, deve retirar-se para o seu descanso noturno sem ter enchido o teu coração com a pequena parte da palavra de Deus. Que assim então nós tenhamos essa compreensão, esse entendimento para viver, alimentar-se e conduzir pela palavra de Deus. Muito bem, a palavra de Deus para a nossa meditação, a nossa reflexão na nossa liturgia de hoje, nessa terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 32 a 38. Naquele tempo,
apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que enviei trabalhadores para a sua colheita. Até aqui, meu irmão, minha irmã, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna, que é palavra que orienta, palavra que nos coloca rumo a caminho, em marcha, para o encontro com Deus, a vida dinâmica, a presença, a realização do mistério salvífico de Deus para nós, para a nossa história. Então, que a graça de Deus possa, através, iluminado pela palavra, como nós dizíamos, ir ao texto, alimentar-se do texto para a compreensão, para o entendimento, para o nosso espírito, para a nossa vida. E assim deve também nos colocar em movimento para a prática da mesma. Os escribas e fariseus, chefes do povo, olham para Jesus com olhos maus, interpretam maliciosamente os seus atos. Jesus passa fazendo o bem, e o bem não é acolhido por aqueles que se sentem incomodados, porque o outro recebe de Deus. Então Jesus preocupa-se com eles, com todo o povo, com a sua salvação. Essa é a ação sempre de Deus. A visão dos campos verdejantes sugere uma imagem. O mundo é como um imenso campo no qual a messe são os homens, destinados a entrar alegremente nos celeiros do Pai. Precisam, porém, de seguidores. Deus quer salvar os homens por meio dos homens. Cristo, Filho de Deus, sinal dessa salvação, é um homem também infatigável e chamava outros a colaborar com ele. Então o convite de Jesus, quando ele diz no Evangelho, a messe é grande e poucos são os trabalhadores para a colheita, o seu convite é válido ainda hoje. Quer que todos os homens e mulheres, particularmente os que já aceitaram a mensagem de salvação, se esforcem para que essa mensagem chegue a outros vizinhos distantes, pessoas distantes, alheios. Uma pergunta: nossa fé cristã é individualista ou aberta aos demais? Ao viver em comunidade, está aberta aos demais. Ao praticar a palavra de Deus como comunidade, está aberto aos demais. Então não existe fé intimista, individual. A fé ela é autêntica quando ela é expressa na vida da comunidade. Quando nós somos capazes de viver esse dom que Deus nos dá, para que assim a gente possa realizar, a gente possa cumprir. Por isso, temos a preocupação de que nossa palavra ou o testemunho da nossa vida ajude aos que vivem conosco. Os que não são vizinhos, mas aqueles que nos relacionamos na vida, no trabalho, na comunidade, ou seja, aonde quer que nós estejamos, que sejamos sinal dessa presença, desse amor de Deus na vida de cada um de nós. Porque na vida de cada um de nós, Deus vai assim cumprindo o seu querer, vai cumprindo os seus desígnios, que é sempre a atitude, a ação salvífica. Deus age sempre para salvar. E a salvação dele vem em benefício de toda pessoa que abre-se à experiência do encontro verdadeiro, do amor verdadeiro de Deus. E neste encontro verdadeiro, desse amor verdadeiro que vem de Deus, nós nos tornamos capazes e realizadores da sua vontade. Por isso Jesus, olha, muitos são os operários, pois a messe é muito grande e se torna sempre atual. E a igreja esse ano, celebrando o ano vocacional desde o ano passado, justamente, corações ardentes, pés a caminhos, com os discípulos de Emaús, para sinalizar de fato esta caminhada constante, mas reconhecendo a quem se segue, que é Jesus.
Não estava o nosso coração ardendo quando Ele nos falava as Escrituras? E Jesus tem sempre essa compaixão, né? Sempre essa oração. E quem é seu discípulo e discípula deve também experimentar a compaixão e oração dos discípulos ao dono da seara, que está na origem da missão. Só se segue a quem? A Jesus. Ele é o modelo que nós seguimos, né? Porque a fé não é teórica, a fé é uma experiência. Qual a experiência? A experiência de Jesus, o Filho de Deus. Seguimos uma pessoa, e a pessoa de Jesus. E a partir disso, então, nós somos capazes de realizar, de cumprir, ou deveríamos ser, né? Capazes de realizar e cumprir sempre a vontade de Deus na vida de cada um de nós. E assim nós vamos vivendo, no aqui, no colar, você aí que nos escuta, você de longe, você de perto, não importa onde nós estejamos. Sejamos sempre a família de Deus que se torna capaz de acolher esse convite de Jesus e de se alegrar quando Ele realiza o bem, quando Ele faz o bem, quando Ele passa fazendo o bem, e sempre é assim a atitude dele, né? Não como os fariseus, os hipócritas, né? Que ficam incomodados porque Jesus expulsou o demônio daquele homem que era mudo, e expulsou para que ele pudesse recuperar a sua dignidade, para que ele pudesse agora falar, usar, né, daquele dom que Deus deu de comunicar. Que nós não fiquemos então, irmãos e irmãs, admirados, né, mas que nós sejamos comprometidos com a causa do reino de Deus, porque só isso que vai confirmar em nós o ato e o gesto amoroso, bondoso, compassivo da salvação que Deus tem para todos nós. Queremos lembrar nossas celebrações, hoje dia 11, terça-feira, às 19 horas, comunidade São Felipe, comunidade Arataca e comunidade São Domingos. Amanhã, quarta-feira, dia 12, comunidade São Francisco. Quinta-feira, dia 13, comunidade Bananal, Pedra Negra e Santa Cruz, também às 19 horas. E na sexta-feira, comunidade Barro Branco, Mato Grosso e Vargem Alegre, também às 19 horas. Demais dias, vamos depois, na proximidade do seu dia, anunciando aqui nas comunidades que estaremos reunidos para celebrar. Meu irmão, minha irmã, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, seu dia, seu trabalho, sua família, e possamos continuar fazendo o caminho, porque o caminho só se faz caminhando. Bom dia a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.